Bom dia! Mais um Despertando com Dharma, dia 16 de março. Bom dia, Maria! Oi, Luísa! Oi, Gica! Oi, Ana Tereza! Tudo bem, Cláudia? Bom dia! Oi, Andréa! Carolina, Carla, Silvia. Esse é o Alessandro Sensi. Bom dia, Marisa. Bom dia, Rúbia. Oi, Jonathan. O Alessandro Sensi é um amigão meu aqui de Lajeado. E ele tá no Spotify agora. Bom dia, Clayton, Rossana. E ele tem essa voz melosa aí, tipo... Agora esqueci o nome dele. O Sensi é um poeta, ele é artista plástico. É, né, Andréia? Nós temos que colocar aí as músicas dele com o Solon, que não tá no Spotify. Já falei pro Solon colocar, mas né, tem que estar. Oi, Fernanda, tudo bem? Ele tem a voz do Zé Cabaleiro, assim, agora lembrei. E ele não admite, mas é, né? É isso aí, ó, André, Zé Cabaleiro. É o próprio Zé Cabaleiro. Bom dia, Úrsula. Mas ele é maravilhoso, ele é um baita artista. Tem algumas peças dele aqui em casa, quadros, esculturas, poeta, é tudo que vocês imaginarem, assim. Uma criatura maravilhosa. Ele junto do Solon, o marido da Andréia, que é músico também, fizeram a live sábado. Eles têm músicas lindíssimas, lindíssimas, só que não tá no Spotify, então não tem como rodar, porque não tem como botar depois no nossa playlist. Então esse é o Sensi, procurem aí Eu, Você e Nada. Bom dia, Cris. Bom dia, Rosa. Então tá, bom dia, Jaque, vamos lá. Já ouvimos o Sensi. Ah, tem que ver, eu já falei pro Solon, o Solon me mandou a música. Bom dia, Bia, bom dia, Karen. Ele me mandou a música no áudio, assim, mas não adianta, depois eu não consigo colocar na playlist. Daí não adianta. Bom dia, Solon. Grande abraço, então. Então a gente está lendo A Arte da Felicidade com o Dalai Lama, o Manual para a Vida. Tá? Então esse é o nosso livro do momento. E quem fez essa coletânea, esse trabalho, foi essa coleção das palestras dele, foi o Howard Cutler. Então, bom dia a todos. Bia Klein, Patrícia, bom dia a todos que chegaram agora. Então ele continua aqui. Alguns dias mais tarde, eu ainda estava em Delhi, numa escala de 2 dias antes de voltar para casa. O contraste com a tranquilidade de Dharamsala era gritante. E eu estava de péssimo humor. Além da luta contra o calor escaldante, a poluição e a multidão, as calçadas fervilhavam com uma espécie de predador urbano que se dedica aos golpes nas ruas. Enquanto caminhava pelas ruas abrasadoras de Delhi, na qualidade de ocidental, de estrangeiro, de alvo, abordado por meia dúzia de espertalhões a cada quarteirão, eu tinha a impressão de estar com a palavra otário tatuada na testa. Era uma desmoralização. Eu sou, óbvio, né? Então dá pra ver, eu sou completamente apaixonado pela cultura oriental e da Índia, enfim, né? Em função do budismo, em função do Zen, né? Pelo japonês. Mas eu não tenho nenhuma curiosidade de ir para a Índia. É zero, é tipo, não. Eu fico estressado entrando num shopping se tiver muita gente. Qualquer lugar que tenha muita gente, assim, multidão, não me convidem. Não vou. Eu não sou da multidão. É muito barulho, muito movimento, eu não consigo. É muita coisa se movimentando, assim, que eu tenho que olhar, assim, eu me perco. Eu fico olhando, porque eu sou curioso, eu quero tentar entender, quero tentar ver. Eu entro num estresse que não tem explicação, então eu não vou para a Índia. Claro, que daqui a pouco, né, a gente muda. Tenho curiosidade de saber por onde o Buda andou, aquela coisa assim. Então isso eu tenho curiosidade de fazer. Mas só de pensar de ir para a Índia e ver tudo aquilo, aquela confusão, eu fico bem estressado. Então eu sou uma pessoa da tranquilidade. Não gosto de movimento. Naquele dia, caí num golpe comum aplicado por 2 indivíduos. Quem nunca, né?
Um salpicou tinta vermelha no meu sapato sem que eu percebesse. Mais adiante, seu comparsa, um engraxate de ar inocente, chamou minha atenção para a tinta e se ofereceu para engraxar meus sapatos pelo preço normal. Em minutos engraxou os sapatos com perícia. Ao terminar, pediu com grande tranquilidade um valor exagerado, equivalente ao salário de 2 meses de muitos moradores de Delhi. Quando refuguei, ele alegou que aquele era o preço que havia pedido. Voltei a questionar o valor e o garoto começou a gritar, aos berros, de que eu estava recusando a pagar por serviços já prestados. O que atraiu um monte de gente. Mais tarde, naquele dia, eu soube que esse é um golpe comum. O menino engraxate faz um escândalo de propósito, atraindo uma multidão com a intenção de extorquir dinheiro dos turistas pelo embaraço causado e pelo desejo de evitar uma situação daquelas. Naquela tarde almocei com um colega no hotel. Os acontecimentos da parte da manhã foram esquecidos rapidamente, à medida que ele me fazia perguntas sobre minha recente série de entrevistas com o Dalai Lama. Mergulhamos numa conversa sobre as ideias do Dalai Lama a respeito da empatia e da importância de adotar a perspectiva da outra pessoa. Depois do almoço, entramos num táxi para ir visitar amigos nossos. Quando o táxi saiu, meus pensamentos voltaram para o golpe do engraxate daquela manhã, e enquanto imagens sinistras agitavam minha mente, por acaso meu olhar passou pelo taxímetro. Pare o táxi, berrei. Minha amiga deu um pulo de susto com minha súbita explosão. O motorista fez cara de poucos amigos para mim pelo espelho retrovisor, mas seguiu em frente. Pare o carro! Exigi, a voz agora trêmula, com um traço de histeria. Minha amiga estava chocada. O táxi parou. Apontei furioso para o taxímetro. Você não zerou o taxímetro. Já estava marcando mais de 20 rúpias quando saímos. Essa é outra, né? Essa é uma baita sacanagem, né? É um dos motivos que surgiu o Uber, né? Porque era uma baita sacanagem. Não estou falando que todos os taxistas são assim, óbvio. Mas quem já caiu no conto do taxista aí que faz voltinha, levanta a mãozinha aí. Nós já caímos, meu Carolina. Era normal, né? Era normal cair, sempre dava uma voltinha. Qual é o caminho que tu quer? Como assim? Que pergunta é essa? Qual é o caminho que eu quero? Eu quero mais curto para gastar menos. Daí eles perguntam isso para saber se tu conhece o lugar, né? É uma baita sacanagem. Desonestidade sem fim, assim, sabe? Faz o teu trabalho, tia. Tu vai ser pago pelo trabalho que tu fizer. Simples. Não é correto. E aí faz tudo a voltinha, como se tu quisesse fazer turismo pela cidade. Foi o que ele fez aqui. Desculpe, senhor, disse ele com uma indiferença sem ânimo, que me enfureceu ainda mais. Por isso que o Uber é bom, né? Tu paga pelo trajeto ali, deu, acabou. Acabou com essa rede, com essa máfia, né, que existia. Eu me esqueci de zerar. Vou começar de novo do zero. Não vai recomeçar nada, disse eu, descontrolado. Estou cheio dessas suas corridas fraudadas, desses trajetos em círculos, de vocês fazerem o possível para arrancar dinheiro das pessoas. Estou simplesmente saturado. Ele estava loucaço. Eu espumava, enfurecido, com uma veemência de quem se julga superior. Minha amiga estava envergonhada. O motorista apenas olhava para mim com aquela mesma expressão desafiadora, encontrada com maior frequência entre as vacas sagradas que saíam a passear no meio de trânsito de uma rua movimentada de Delhi e paravam, com o intuito subversivo de provocar um congestionamento. Ele me olhava como se minha explosão fosse apenas cansativa e entediante. Joguei algumas rúpias no banco da frente e, sem maiores comentários, abri a porta do carro para minha amiga e saltei atrás dela. Em alguns minutos, chamamos outro táxi e já estávamos novamente a caminho. Só que eu não conseguia deixar o assunto para lá. Enquanto seguíamos pelas ruas de Delhi, eu continuava a me queixar de como todo o mundo em Delhi estava a fim de enganar turistas e de como nós não passávamos de patos. Minha companheira ouvia em silêncio enquanto eu reclamava e esbravejava. Faz parte, não adianta. Ora, 20 rúpias são só uns 25 centavos de dólares, disse ela afinal. Qual é o motivo para tanta irritação? Eu espumava de indignação, certo de estar com a razão. Mas o que importa é o princípio, protestei. Seja como for, não sei como você pode ter tanta calma diante de toda essa história. Quando isso acontece o tempo todo, isso não a perturba? Bem, respondeu ela devagar,
Por um instante perturbou, mas comecei a pensar sobre aquilo que estávamos comentando durante o almoço, sobre o que o Dalai Lama disse a respeito de como é importante ver a situação a partir da perspectiva do outro. Enquanto você ficava cada vez mais nervoso, eu procurava pensar no que eu poderia ter em comum com aquele motorista de táxi. Nós dois queremos comer bem, dormir bem, queremos nos sentir bem, ser amados e assim por diante. Depois tentei me imaginar como motorista de táxi. Fico o dia inteiro sentado num táxi sufocante sem ar-condicionado. Talvez eu tenha raiva ou inveja dos estrangeiros ricos. E a melhor forma que tenho para tentar tornar as coisas mais justas, para ser feliz, é criar modos de enganar as pessoas tirando-lhes dinheiro. Isso não justifica, né? Há um entendimento ali, até ali ela está indo bem, o conceito, né? A criação da ideia, mas não justifica o roubo, né? Então cobre mais caro. Em vez de tanto, é tanto. Acabou. A questão é que mesmo quando funciona, eu consigo algumas rupias a mais de um turista ingênuo, não consigo imaginar que esse seja um jeito muito satisfatório de ser mais feliz, ou que essa seja uma vida muito satisfatória, não é? Seja como for, quanto mais eu me imaginava na pele do motorista de táxi, de algum modo menos raiva eu sentia dele. Isso sim, né? A gente acaba se colocando no lugar do outro, entende que o outro e aquilo, né? A sabedoria da causalidade, da igualdade, ela vai fazer com que a gente se conecte ao outro, mas a gente não concorda com o outro, a gente só entende o outro, né? Sua vida simplesmente parecia triste, quer dizer, ainda não concordo com o que ele fez e creio que agimos certo ao saltar do táxi, mas simplesmente não consegui me perturbar a ponto de odiá-lo por esse motivo. Fiquei em silêncio, perplexo, na realidade, com o pouco que eu de fato havia absorvido dos ensinamentos do Dalai Lama. Àquela altura, eu estava começando a estimar o valor prático dos seus conselhos, como, por exemplo, o de compreender os antecedentes do outro, e, naturalmente, eu considerava uma inspiração seus exemplos de como implementava esses princípios na própria vida. Porém, enquanto eu repassava nossa série de conversas com o início no Arizona e que agora continuavam na Índia, percebi que desde o início nossas entrevistas adotavam um tom clínico, como se eu lhe estivesse fazendo perguntas sobre a anatomia humana. Só que nesse caso era a anatomia da mente e do espírito do ser humano. Até aquele momento, entretanto, de algum modo ainda não me havia ocorrido aplicar suas ideias plenamente à minha própria vida. Eu sempre tinha uma vaga intenção de tentar implementar suas ideias na minha vida em algum ponto no futuro, talvez quando eu dispusesse de mais tempo. Então assim, gente, eu vou fazer uma parada aqui para comentar. Eu dou aula de meditação há muito tempo, muitos anos. E comecei por um acaso, assim, eu nem queria dar aula de meditação, o Tao já estava aberto, já existia o Tao, a gente já tinha construído a ideia do Tao, eu e a Rúbia está aqui, né, o Tao em Lajado, que é um centro de terapias, assim, né, a Rúbia é proprietária, eu fui o idealizador, mentor do lugar, e a Rúbia é reikiana, ela tem todos os trabalhos, vocês conhecem a Rúbia, e aí tem as gurias lá, a Amanda e a Maia, que são do yoga, tem a Maitice do Floral, tem a Laura que cuida de todos os aspectos lá como secretária, né? E eu entrei, e eu idealizei a proposta, mas eu entrei um ano depois. Estava lá todos os dias organizando, né? Organizando palestras e tudo mais. Porque eu queria que as pessoas acreditassem na meditação, acreditassem nesse movimento, assim, no estudo da mente, como um estudo da mente, né? E até hoje, então, eu tenho centenas de alunos, pelo Brasil e fora do Brasil. Centenas. Eu perdi a conta, assim. E é um movimento muito bacana. Mas muitas, em todas as turmas que eu tenho, todas as turmas, sejam presenciais ou online, sempre tem o grupo que chega com o pote, já falei isso, né, com um pote emborcado para baixo. Então o pote tem que estar emborcado, ele tem que estar aberto para cima, ele tem que estar com a boca para cima. Tu tem que estar com ele, tu não tem que concordar com absolutamente nada do que eu digo, do que o budismo diz, do que a Igreja Católica diz, do que qualquer pessoa te diga. Tu não tem que concordar, mas tu tem que estar receptivo. Se tu chegar com um pote
contaminado, cheio, contaminado até e completamente lotado até a borda e não ouvir que aquilo, quando tu ouvir alguma coisa derrama, não adianta. Se tu chegar com ele virado para baixo, não adianta. Chegar com ele trincado, não adianta. Tu tem que chegar com ele aberto, tem que chegar receptivo, ouvir aquilo, entender, ver aquilo que é bom para ti, observar aquelas coisas. E em todos, o que tem a ver com o que foi lido aqui? Em todas as turmas, sem exceção, sempre tem, né, o grupo cognitivo, e é importante que exista. Só que essas pessoas não aproveitam, como ele aqui não está aproveitando. Isso está muito claro, assim, ele não está aproveitando, ele está com o Dalai Lama, gente. A fonte. Então, na Igreja Católica, tu estaria com o Papa, entendeu? Tu estaria assim com a pessoa, com Chico Xavier. Tu estaria com essas pessoas, assim, no mundo, assim. Tô concordando ou não com as ideias deles, eles são pessoas que detêm um conhecimento que está além da nossa compreensão, muito além da nossa compreensão. É muito além. Vocês já conversaram com algum lama, com algum monge? É muito além. É como beber água no hidrante, tu não consegue. Tu não consegue. Eles jorram qualquer palavra e tu leva 5. Tem coisas que foram ditas para mim há 5, 7, 8 anos atrás, que até hoje eu estou ainda digerindo, tentando entender o que é que ele plantou. Então a gente coloca essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque essas pessoas chegam com todo o seu embasamento psicológico, da psicanálise, não sei o que eu também já li tudo isso. E aí eles colocam tudo isso aí e não se dão a humildade de ouvir aquilo que está ali, que é mais uma informação que pode agregar para a tua vida, que é uma informação que toca direto no teu coração. Assim. Então tu ouve aquilo, observa aquilo, mas não adianta chegar e contrapor com os teus argumentos. Não é para contrapor. Porque aí tu vai contrapor com os argumentos do lugar onde tu está. Do lugar onde tu está faz todo o sentido os teus argumentos. Mas ele não vai fazer sentido naquele outro lugar. Tu tem que ter discernimento, tu tem que ter a capacidade de ouvir, ver se aquilo serve, se vai te fazer bem ou não. Mas se tu usar os teus argumentos o tempo todo, tu cria uma parede na tua frente. E as pessoas fazem isso. As pessoas chegam, não conseguem ouvir, dizem, sabia, o budismo não funciona, a meditação não funciona. Não funciona, né? Só tem 3.000 anos e a gente continua tentando entender. Então, eu acho que não funciona, né? E essas terapias que existem por aí têm 200 anos. E 99% delas é baseada no budismo. Querem testar? Mandem uma que não tenha fonte do budismo. Qualquer uma. Digitem ali, eu falo sobre ela. Todas têm. Entende? Então, não faz sentido tu entrar num curso, como eu vejo muitos alunos entram nos cursos, para ficar debatendo. Para ficar com o pote cheio. Esvazia esse pote. Entra no curso. Absorve e digo, pá. É o que esse cara está fazendo. Ele chegou para falar com o Dalai Lama com um pote completamente cheio e querendo fazer perguntas que não fazem nenhum sentido. As perguntas dele até agora não fizeram nenhum sentido. Vocês estão vendo que eu estou lendo o livro, eu leio e fico criticando. Eu faço isso o tempo inteiro quando eu estou lendo. Eu falo sozinho, sou completamente louco. Mas é assim que tem que ser. Mas parem com isso, de entrar nos cursos, entrar e dizer, não funcionou para mim. Aí tu pergunta, tu fez as tarefas? Tu fez todo o trabalho, tu praticou meditação todos os dias, tu fez todo. Não, às vezes eu fazia, às vezes eu não fazia. Então não reclama. Ok? Certo? Porque tem 3.000 anos de estudo. Tem coisas que vocês não imaginam nesse conhecimento. Coisas que nossa compreensão comum, que não tem treinamento, jamais vai entender. Eu não consigo entender muita coisa. Eu estava lendo agora de manhã, estava estudando e fiquei impressionado que eu li algo que eu não sabia absolutamente. Eu não fazia a menor ideia de como chegar naquele conceito. Fiquei, nossa. Página 109. O exame da base de sustentação de um relacionamento. Minhas conversas com o Dalai Lama no Arizona haviam começado com uma discussão das origens da felicidade. E apesar dele ter escolhido viver a vida como monge, estudos já revelaram que o casamento é um fato que pode, com efeito, gerar a felicidade. Claro, né? Proporcionando a intimidade e os laços firmes que promovem a saúde e a satisfação geral com a vida.
Houve milhares de pesquisas realizadas com americanos e com europeus que provam que, em geral, as pessoas casadas são mais felizes e mais satisfeitas com a vida do que os solteiros ou viúvos. Ou especialmente em comparação com divorciados ou separados. Uma pesquisa descobriu que 6 em cada 10 americanos que classificam o seu casamento como muito feliz também classificam sua vida no todo como muito feliz. Ao examinar o tópico dos relacionamentos humanos, considerei importante levantar a questão desta fonte comum de felicidade. Minutos antes de uma entrevista marcada do Dalai Lama, eu estava sentado com um amigo no pátio do Hotel Tucson, tomando um refrigerante. Quando mencionei os tópicos do romantismo do casamento, que pretendia trazer à baila na entrevista, meu amigo e eu logo começamos a nos queixar da vida de solteiro. Enquanto conversávamos, um casal jovem de aparência saudável, talvez jogadores de golfe, que estavam ali passando férias felizes no auge da estação de turismo, sentou-se a uma mesa próxima. Seu casamento aparentava já ter uma certa duração. Talvez não estivessem mais em lua de mel, mas ainda eram jovens e, sem dúvida, apaixonados. Deve ser bom, pensei. Mal estavam sentados e começaram a implicar um com o outro. Eu lhe disse que íamos nos atrasar, disse a mulher em um tom ácido de acusação, com a voz surpreendentemente rouca. A aspereza das cordas vocais curtidas em anos de cigarro e álcool. Agora mal temos tempo para comer. Não posso nem saborear a comida. Se você não tivesse demorado tanto para se aprontar, retrucou o homem automaticamente, em tom mais baixo, mas com cada sílaba carregada de irritação e hostilidade. Eu estava pronta há meia hora. Esse discurso aí todo mundo já viu, né? Foi você quem teve de acabar de ler o jornal, foi a réplica. E assim prosseguiu a conversa, sem trégua. Como disse Eurípides, o dramaturgo grego, casem-se e podem dar certo, mas, quando um casamento fracassa, os esposos vivem um inferno em casa. A discussão, que ia se acirrando rapidamente, encerrou de vez com nossas lamentações quanto à vida de solteiro. Ele olhou, né, pelo buraco da fechadura, o relacionamento. Meu amigo só revirou os olhos e citou uma frase de Seinfeld. É mesmo, quero me casar logo, logo. Apenas momentos antes eu tinha a intenção de iniciar nossa sessão com um pedido de que o Dalai Lama desse sua opinião sobre as alegrias e as vantagens do romantismo e do casamento. Em vez disso, entrei na suíte e quase antes de me sentar já lhe fiz uma pergunta. Por que o senhor supõe que seja tão frequente o surgimento de conflitos nos casamentos? Quando se trata de conflitos, é natural que o assunto seja muito complexo, explicou o Dalai Lama. Pode haver o envolvimento de muitos fatores. Portanto, quando nos dedicamos a tentar entender problemas de relacionamentos, o primeiro estágio nesse processo envolve uma reflexão ponderada sobre a natureza e a base de sustentação daquele relacionamento. Portanto, antes de mais nada, é preciso reconhecer que há tipos diferentes de relacionamentos e compreender as diferenças entre eles. Por exemplo, se deixarmos de lado por um instante a questão do casamento, mesmo entre amizades comuns, podemos reconhecer a existência de tipos diferentes de amizades. Algumas são baseadas na riqueza, no poder ou na posição. Nesses casos, sua amizade continua desde que sua riqueza, poder ou posição se mantenha. Uma vez que esses motivos não mais existam, a amizade também começa a desaparecer. Por outro lado, existe outro tipo de amizade. Amizades que não se baseiam em considerações de riqueza, poder e posição, mas sim no verdadeiro sentimento humano, um sentimento de proximidade, no qual há uma noção de compartilhamento e sintonia. Esse tipo de amizade é o que eu chamaria de amizade genuína, porque ela não seria afetada pela situação da riqueza, poder ou posição do indivíduo, quer ela estivesse em ascensão, quer estivesse em declínio. O fator que sustenta uma amizade verdadeira é um sentimento de afeto. Se faltar isso, não será possível sustentar uma amizade real. Ele está usando aqui as 4 incomensuráveis. Naturalmente, já mencionamos isso antes, e tudo é muito óbvio. Mas quando a pessoa está começando a enfrentar problemas de relacionamento,
costuma ser útil simplesmente dar um passo atrás e refletir sobre a base daquele relacionamento. Da mesma forma, quando alguém está começando a enfrentar problemas com o marido ou com a mulher, dicas do Dalai Lama aí, quem está com problema nos relacionamentos, pode ser útil examinar a base de sustentação do relacionamento. Refazer os votos, como se diz na Igreja Católica. Por exemplo, encontram-se com frequência relacionamentos que dependem muito da atração sexual imediata. Quando um casal acabou de se conhecer, de se ver somente algumas vezes, eles podem estar loucamente apaixonados e muito felizes. Disse ele rindo, mas qualquer decisão relativa a casamento tomada naquele instante seria muito duvidosa. Da mesma forma que uma pessoa pode, em certo sentido, enlouquecer com a força da raiva ou do ódio. Também é possível que o indivíduo, em certo sentido, perca a razão em decorrência da força da paixão do desejo. E às vezes ainda seria possível encontrar situações nas quais um indivíduo poderia dizer que seu namorado ou sua namorada, no fundo, não é uma boa pessoa. Não é uma pessoa generosa, mas que ainda assim sente atração por ela ou por ele. Portanto, um relacionamento que tem como base essa atração inicial é muito pouco confiável, muito instável, porque é muito baseado em fenômenos efêmeros. Essa sensação tem vida muito curta e depois de algum tempo desaparece. Ele estalou os dedos. Logo, não deveria causar grande surpresa se esse tipo de relacionamento começa a naufragar e se um casamento baseado nisso apresentar dificuldades. Mas qual a sua opinião? Ele pergunta para o Dalai Lama. Eu teria de concordar, pergunta para o Howard. Eu teria de concordar com o senhor quanto a isso. Parece que em qualquer relacionamento, mesmo nos mais apaixonados, o ímpeto inicial acaba esfriando. Algumas pesquisas revelam que as pessoas que consideram o romantismo e a paixão iniciais essenciais ao relacionamento podem acabar decepcionadas ou divorciadas. Aí que tá vendo? Ele fala sempre através de uma pesquisa, e não de uma experiência de observar isso. Tu não precisa ser casado para tu observar sobre os relacionamentos. Tu observa, assim como um escritor não precisa ter matado alguém para escrever sobre um crime. Entende? É observação da mente. E é isso que falta nesse Howard aqui. Vamos ver se até o final do livro ele melhora isso. Eu já li esse livro faz muito tempo, muitos anos. Eu não lembro mais. Mas com certeza ele vai entender que ele tem que pensar, não precisa ir atrás de uma pesquisa, ir lá no Google, digitar relacionamento. Agora eu concordo com isso. Eu vou me incomodando com ele aos pouquinhos e vou indo. Tá bem, então vamos lá. Então curtimos aí a música do Alessandro Sensi no início da nossa live. Eu, Você e Nada. Alessandro Sensi é um poeta, músico, escritor, artista plástico aqui de Lajeado. Tá bem? Então, que os méritos desse nosso encontro e dessa nossa prática se expandam e toquem a todos. Que nós possamos tornar um caminho iluminado. E uma boa terça para vocês, um bom dia.